Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Double IT. O meu nome é Adriano e eu estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre promises, como que nós podemos utilizar o async e await. Para quem não viu os dois primeiros vídeos sobre programação síncrona e assíncrona e depois o nosso vídeo sobre promises, pausa o vídeo agora, volta lá no nosso canal, veja o vídeo. Esses dois vídeos são vídeos curtos para vocês entenderem bem os conceitos e entender como nós chegamos até esse ponto. Eu já estou com o meu Visual Studio Code aberto aqui, com o projetinho, né, com o código que nós temos criado até então. A gente está executando tudo no Node, tá? Então, para quem não tem o Node instalado, precisa instalar. Basta entrar lá no Google e procurar download Node.js, que vocês já vão conseguir instalar ele bem fácil. Nos últimos vídeos, nós aprendemos sobre o que é programação síncrona e assíncrona, e nós aprendemos a trabalhar com as promises, que são as promessas que o JavaScript trabalha aqui. Quando nós temos informações que nós não sabemos quanto tempo ela vai levar para ser retornada, a gente trabalha com promises, que é um tracking que eu posso fazer daquela minha função assíncrona para que ela execute algo quando o resultado retornar, em caso de sucesso, de erro, ou em qualquer caso, como nós aprendemos aqui do then, do catch e do finally. Agora, a gente vai aprender como deixar isso aqui um pouquinho mais legível, utilizando o async e await, que são duas palavrinhas-chave que o JavaScript consegue interpretar e que ele facilita um pouquinho a forma de nós trabalharmos com os resultados das promises. Então, a gente viu aqui, executando esse código, que executando esse código aqui, ele executa passo 1, passo 2, aí ele vai fazer toda a declaração aqui da minha promise e o que eu preciso fazer com ela em casos de sucesso, de erro e todos, e o passo 3. Né? Mas a ordem de execução aqui, primeiro ele executa todos os console log, né? Passo 1, 2 e 3, depois ele vai executar essa promise, e essa promise demora 500 milissegundos para retornar. E aí, depois disso, ele retorna aqui e exibe o sucesso, e depois exibe o finally, que é o que ele executa em todos os casos. Agora nós vamos aprender como trabalhar com o async await. Ele tem alguns macetezinhos que nós precisamos entender. O async await, ele é uma forma de fazer com que o meu código espere o retorno daquilo, ele espere o retorno da minha promise antes de executar a próxima linha. Então, como que nós fazemos aqui? Eu vou excluir toda essa parte aqui. Basicamente seria assim. Vamos supor que eu queira atribuir aqui o meu retorno a uma variável chamada result. Se eu quiser fazer isso, e logo em seguida eu fizer um console.log de result, vamos ver o que ele vai retornar. Executar aqui. Ele vai retornar para mim não o retorno de verdade dessa promise, que o retorno aqui, se vocês bem se lembram, é um objeto, é um JSON, que possui name e e-mail de um determinado usuário. Quando eu executo esse cara aqui dessa maneira, ele não está retornando, mostrando o retorno, e ele sim a promise, porque isso aqui retorna uma promise e não o resultado. Tá bom? Return new promise. Então não é essa forma que eu posso trabalhar do jeito certo com promises. Mas, puxa, eu não quero fazer todo aquele esquema de then, catch, etc. Eu quero deixar isso um pouco mais limpo, quero trabalhar de uma forma mais clara. Então, nesse caso, basta que eu coloque aqui uma palavrinha-chave, que é o await. Então, o que eu estou dizendo para o meu código é: espere o retorno dessa função, perdão, o retorno dessa promise para atribuir em result. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, desculpa que eu não salvei. Vamos ver que depois de salvar, vamos ver o que acontece. Puxa, ele deu uma exceção. Por que isso? Deixa eu executar de novo aqui para a gente poder ver a exceção completa.
await is only valid in async functions. Beleza. Então eu não posso chamar o async simplesmente assim, perdão, não posso chamar o await simplesmente assim na base do meu código. Eu tenho que criar uma função que seja uma função assíncrona, porque eu tenho que dizer para o meu JavaScript que é a sincronicidade. Então eu vou criar uma função aqui, vou criar uma function que vai ser showResult. E essa função vai executar este cara aqui. E aí eu tenho que chamar essa função, showResult. Beleza, vamos ver o que vai acontecer nesse caso. De novo, ele deu problema, porque o await só pode ser usado dentro de funções assíncronas. Então, eu tenho que usar essa palavrinha-chave aqui na minha função. Então, aqui eu venho e coloco async. Legal. Vamos ver como que ele vai fazer agora. Pô, legal. Ah lá, já funcionou. Ou seja, isso aqui seria equivalente a fazer um fetch from API.then e atribuir, dentro desse then, atribuir o valor ao result. Então, com isso eu consigo deixar apenas em uma linha. Mas, de qualquer forma, vocês viram que ele executou passo 1, passo 2, passo 3 e depois o resultado. Ou seja, mesmo usando o async-await, não tem como fugir. Ele vai executar, o ponteiro ele vai rodar todo o meu código e depois ele vai vir aqui e executar essa função assíncrona. Então, ainda assim, quando eu utilizo o async-await, ele ainda está sujeito a essa questão da temporalidade da execução dos meus comandos. Porém, com o async-await fica muito mais fácil de executar. E existe uma coisa muito legal que o async-await vem para sanar também, que é um conceito chamado promise hell. O promise hell é quando eu tenho uma promise e aí eu preciso do resultado dessa promise para executar outra promise, e aí às vezes eu preciso do resultado dessa segunda promise para executar uma outra promise. Então vocês concordam que se eu tivesse o then, o catch, etc., eu teria que ir encadeando isso, seria uma promise dentro de outra promise, dentro de outra promise, e ia ficar um negócio muito difícil de ler. Com o async-await é muito mais fácil, porque aí eu faço algo assim. Por exemplo, result. Vamos supor que tem uma função aqui que é fetch from API 2, que precisa do result. Basta que eu faça isso. Aí vamos supor que eu tenho uma outra ainda aqui, que é o result 3. E eu tenho que usar, para o result 3, eu preciso do result 1 e preciso do result 2. E por aí vai. Com o async-await fica muito mais fácil para fazer isso, diferentemente do método normal, usando o then e o catch. Mas, nem tudo são flores no async-await. A gente viu aqui o caso do sucesso, mas e o caso do erro? E o caso da exceção? Vamos simular aqui. Dou um clear no meu terminal e vou executar o meu comando. Poxa, ele deu erro, mas ele não está tratando esse erro, porque eu não tenho catch. Então, como que eu posso fazer para tratar essa exceção aqui dentro do meu código? Eu posso colocar ele dentro de um bloco de try catch. Esse bloco de try catch, ele serve para a gente captar qualquer tipo de exceção, não apenas de promises, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar, ele vai tentar executar isso. Se ele não conseguir executar, ele vai cair nesse catch e vai fazer o meu comando, sem que a aplicação seja derrubada. Então, console error. Beleza? Então, vamos executar de novo. E beleza, ó, agora ele conseguiu tratar o meu erro e não estourar uma exceção sem tratamento.
Inclusive, no meu bloco de try-catch, eu tenho uma outra palavrinha aqui que eu posso colocar, que é o finally. Eu posso também usar o finally. Então, console.log finalizado. Certo? Então, fica um pouco mais legível a gente trabalhar assim do que trabalhar diretamente com o then e com o catch. E a gente evita o promise hell, caso a gente tenha várias promises que são executadas uma após a outra. Então é isso, galera. Com isso nós terminamos a nossa série de promises básicas. Nós aprendemos então os conceitos de programação síncrona e assíncrona. Aprendemos como trabalhar com promise, como criar uma promise no nosso código e como deixar um pouco mais legível utilizando o async await. É claro que os conceitos passados aqui foram bem básicos, dá para aprofundar muito mais. A gente vai fazer outros vídeos explicando conceitos um pouco mais avançados de promises, como deixar isso um pouco mais otimizado, até como fazer consultas efetivamente em APIs, utilizando o front-end. E deixar bem claro aqui para vocês que nós utilizamos apenas JavaScript puro, JavaScript vanilla. Não utilizei nenhum framework, não utilizei TypeScript, não utilizei nada. É apenas JavaScript simples e puro. Beleza, galera? Espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil para vocês. Se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários, a gente vai tentar responder. E fiquem ligados para novos vídeos com muito mais conteúdo para vocês. Abraço!